Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos reunidos mais uma vez para esse momento de partilha da Palavra de Deus, palavra que nos alimenta e revigora em nossa missão. Hoje, dia 30 de julho, nós celebramos com toda a Igreja a memória de São Pedro Crisólogo, que foi bispo e também doutor da Igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Vamos então nos dispor para esse momento de partilha da Palavra de Deus, rezando a oração. Ó Deus, que fizestes o bispo São Pedro Crisólogo, exímio pregador do vosso Verbo encarnado, concedei-nos por suas preces meditar sempre no coração os mistérios da salvação e testemunhá-los fielmente em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico do Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, versículos de 36 a 43. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, como eu lembrei no início da minha fala, nós celebramos hoje São Pedro Crisólogo. Interessante, essa palavra crisólogo significa boca de ouro. Por que boca de ouro? Porque São Pedro Crisólogo foi um importante pregador do seu tempo. Ele viveu entre os séculos IV e V, e a pregação dele era tão eloquente, ele teve tanto êxito nesse ministério de pregação da palavra, que lhe rendeu o apelido justamente de boca de ouro, crisólogo. Certamente dava gosto poder escutar Pedro dizer do mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. De fato, até hoje, algumas das orações que nós utilizamos na igreja, na liturgia do Natal, são inspiradas exatamente nas orações de São Pedro Crisólogo. Dado a importância dele para a reflexão, para a intelecção do mistério divino, ele foi declarado doutor da igreja. Ele é portanto, dos doutores que a nossa igreja propõe, porque o seu ensinamento nos ajuda a aprofundar e a esclarecer esse mistério sempre inesgotável de Deus mesmo. Pois bem, a palavra de Deus hoje nos apresenta a explicação de Jesus para a parábola do joio. Nós conhecemos esta parábola. Um agricultor semeou um campo, semeou a boa semente, mas durante a noite o inimigo veio e semeou a erva daninha. O joio era uma erva daninha. E aconteceu então que, com o passar do tempo, ambas foram crescendo e até que o agricultor percebe que junto com o trigo tinha também o joio. E ele se pergunta, mas como pode ter aparecido o joio se eu semeei a boa semente? E aí então os outros perguntam
a ele se era para arrancar o joio. E esse agricultor então diz: não, pode ser que arrancando o joio, arranque também o trigo. Vamos deixar até o fim da colheita, que aí sim o trigo e o joio serão separados, o trigo será guardado e o joio será jogado na fornalha para ser queimado. E hoje, então, Jesus continua a explicação desta parábola. Ele vai dizer que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Então vejam, muitas vezes nós temos uma visão, às vezes ingênua, de que o mundo é dividido entre bons e maus. Bons para um lado, maus para outros. Mas, na verdade, a nossa experiência cotidiana nos mostra que, na verdade, nós somos esse emaranhado de coisas boas e coisas más. Nenhum de nós é 100% bom e nem 100% mal. Então, esta parábola do joio e do trigo, na verdade, nos revela a nossa condição humana, que é ambígua, contraditória. Nem sempre a gente faz crescer o bem em nós, mas muitas vezes cresce também o mal. E interessante que o joio era muito semelhante ao trigo. E muitas vezes na nossa vida, nossas atitudes, os nossos gestos podem ser travestidos de algo bom, quando na verdade são mal. Então, como saber se nós estamos sendo verdadeiramente a semente que produziu o bom fruto ou a semente que produziu o mau fruto? É justamente no final, na colheita, que nós sabemos. É como aquele ditado que diz que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Então é no final do nosso caminho que aí sim poderá ser dito se nós realmente fomos mais trigo ou mais joio. Se nós nos empenhamos por arrancar esse joio que cresce muitas vezes em nós, ou se ao contrário foi ele que tomou todo o espaço do nosso coração. Então a gente é esta contradição. Obviamente nós não devemos nos acostumar em ser assim. A gente tem que permanecer sempre na vigilância para tirar, desenraizar de nós aquilo que é mal, aquilo que não nos faz crescer. Mas não nos cabe, em primeiro lugar, julgar o nosso irmão, porque nós também somos essa mistura de bem e mal. E esse julgamento, essa separação entre bons e maus, não cabe a gente, cabe apenas a Deus. Ele que é justo, ele que nos julga de acordo com as nossas ações, com as nossas escolhas. Peçamos então ao Espírito Santo de Deus que nós possamos nos empenhar em ser esse bom trigo, esta boa semente que produz fruto, e se porventura crescer também o joio em nós, que a gente tenha essa atitude de vigilância para saber arrancá-lo no tempo certo, a fim de que ele não se enraize no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você, abençoada terça-feira.